segundo gênero literário que existe é o gênero que a gente chama de gênero lírico. Para entender o que é o gênero lírico, a gente pode começar com a própria etimologia da palavra lírico. Pois bem, essa palavra ela é derivada de lira, que era um instrumento de cordas muito comum na Grécia Antiga. Aliás, você está vendo aqui nessa imagem uma aula de lira. Essas duas personagens aqui estão tocando lira, que pelo que você vê é um instrumento muito parecido com uma harpa. E inicialmente os textos, os poemas do gênero lírico tinham esse nome porque eles tinham sido concebidos para serem recitados, entoados, cantados ao som de acompanhamento musical, ao som da lira. Com o tempo, essa definição de gênero lírico ela foi se expandindo e a gente passou a dizer que todo poema lírico era aquele que englobava alguns temas como o amor, como o trabalho, como a natureza. Bom, não é exatamente essa a definição de poesia lírica com que a gente trabalha hoje. Se nós fôssemos dar uma definição mais contemporânea de poesia lírica, a gente podia ampliar mais ainda o alcance dessa definição e dizer que o poema lírico é aquele que trabalha com alguma forma de expressão do sentimento. O poema lírico é aquele que expressa em algum grau uma subjetividade. Essa palavra aqui é muito importante para a gente entender o que seria a poesia lírica. Praticamente todos os poemas que a gente conhece hoje expressam sentimentos, têm em algum grau manifestação de subjetividade, de modo que praticamente toda a poesia que a gente lê hoje é, na verdade, uma poesia lírica. Tanto isso é verdade que a gente usa uma expressão que é a expressão eu lírico para definir a voz que fala no poema. Quando a gente fala no eu lírico do poema, é justamente aquela voz que está falando alguma coisa, está contando alguma história, está exprimindo esse sentimento. Isso é um indicativo de como a poesia lírica ela praticamente é sinônimo de todas as formas de poesia. Aliás, é por esse motivo que a gente até usa a palavra lirismo. Vejam que interessante que é isso como sinônimo mesmo de poesia. Bom, para entender isso um pouquinho melhor, valeria a pena a gente ter na cabeça com bastante clareza quais são então as definições, as diferenças entre as definições de poesia lírica e de poesia épica. Vou chamar aqui uma tela com essa definição, com essas definições, com essas diferenciações. Bom, a gente pode dizer que a poesia épica ela é narrada por alguém que mantém um certo distanciamento dos fatos narrados, o que explica essa valorização da terceira pessoa. É muito difícil o poeta épico falar em primeira pessoa, de modo que os grandes textos épicos acabam produzindo um efeito de sentido que a gente chama de um efeito de sentido de objetividade. Já os poemas líricos vão em outra direção e costumam apresentar um narrador, ou seja, um eu lírico próximo dos fatos narrados, com envolvimento sentimental com tudo aquilo. Daí a valorização da primeira e da segunda pessoa, que coloca o poema num nível de intersubjetividade. E é por isso que a gente vai dizer que os poemas líricos produzem esse efeito de subjetividade. Vamos ver um exemplo disso? Esse aqui é um poema do Drummond que serviu de base para uma questão do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos ver o poema e depois a gente tenta fazer a questão.
Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, autos abertos correndo, caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis choraram. O mar batia em meu peito, já não batia no cais, a rua acabou, quede as árvores, a cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. Bom, quando a gente lê esse poema, em primeiro lugar, a gente percebe com certa facilidade que é um poema que é essa expressão de uma subjetividade, de um sentimento. E isso é marcado linguisticamente, sobretudo pela valorização da primeira pessoa gramatical. Dá uma olhada aqui, ó. Meu coração, meus olhos inúteis, meu peito. Lá na frente, meu amor. Além disso, olha o número de vezes que vem realmente o pronome de primeira pessoa. A cidade sou eu. A cidade sou eu. Sou eu a cidade. Essa ênfase na primeira pessoa gramatical é um indicativo de que esse poema valoriza esse sentimento, esse olhar particular sobre as coisas do mundo. Vamos ver então como é que foi essa questão? Nos versos citados, a relação entre o eu lírico e o seu entorno é estreita, o que é confirmado pelas expressões sublinhadas. As expressões que eles sublinharam foram justamente os momentos em que o Drummond dizia a cidade sou eu a cidade, essa repetição do pronome de primeira pessoa. E aí vinha a pergunta: a partir de tais observações, pode-se afirmar que a aproximação estabelecida entre o sujeito e a cidade conota claramente, quando ele diz a cidade sou eu, existe esse envolvimento, essa proximidade entre os dois. Bom, a resposta que eles queriam que a gente marcasse era essa: a comoção do sujeito poético, cuja sensibilidade é despertada pela vitalidade que movimenta a urbe. Bom, em primeiro lugar, para quem não sabe, essa palavra aqui, urbe, ela significa cidade. E veja as palavras que a banca escolheu para mostrar essa relação: comoção, sensibilidade. Quer dizer, existe esse envolvimento emocional entre o eu lírico e a cidade. Bom, basicamente o que essa alternativa faz de maneira disfarçada é exigir que você percebesse a dimensão lírica desse poema de Carlos Drummond de Andrade.